dessa reunião, mas por toda a acolhida neste meu retorno para onde eu saí. Então, obrigado aí, Paulo, saudar também o Ivo Noronha, Mariana e representando todas essas redes que a gente tem, as pessoas que estão aqui presentes, né? Também já vou me justificar aqui na parte da divulgação. Eu trouxe os slides e há um texto que ainda está em fase de aprovação final, para um livro que faz parte dessa rede aí, Mariana, Cassolato, entre outros, e assim que estiver disponível, aprovado, de autorização, acho que no meio já disponibilizarei. Agora, um pequeno resumo, para já está pronto, na verdade, só falta um ajuste. Vocês estão acompanhando direito ali, porque às vezes tem que colocar o microfone na horizontal, né? É mais um... Tá indo aí? Tá? Bom, eu vou falar mais alto. Então com isso eu também vou estar mais livre, né? Não é o objeto dessa fala, falar tanto das técnicas de prospecção e também o próprio trabalho elaborado, né? Eu combinei com o Ivo, ele me convidou para depois a gente ter uma apresentação mais estruturada lá no CE. Na verdade, assim, o que é experiência da política? Eu não vou contar a historinha, né, até porque acho que é muito conhecida por todos, mas o que é experiência da política industrial que eu vivi nesse período longo, né, de participação das políticas públicas, 9 anos nos últimos 13, e nesse intervalo estamos aqui com o Paulo Gadeira na vice-inovação, na dimensão territorial, na dimensão da saúde, depois na dimensão da crise, já no escopo político industrial, né? E eu vou abordar mais a questão das perguntas, já concordando, como é natural, né, Marina, que a prospecção é estratégica, né? Ou seja, não é um trabalho de adivinhação do futuro, mas de construir um futuro. Então, em frente ao contexto atual, obviamente, perguntas são necessárias e novas perguntas para se repensar a própria prospecção, né? E, ao mesmo tempo, eu vou ter uma liberdade, a partir da visão que tenho, que se a gente não tiver uma visão crítica profunda, a gente não consegue avançar, não para negar a política de desenvolvimento da política industrial, que é o cerne da fala, mas para avançar e superar o padrão de intervenção pública do período recente, né? Na verdade, Noronha, eu acho que trazer para o âmbito da prospecção o próprio modelo de organização de atuação do Estado, pegando a política industrial como um foco que eu tenho mais capacidade de colaborar, né? A experiência acho que é a única coisa que eu vou falar sobre o complexo, no final talvez se der tempo mais alguma coisa, até Mariana, se puder me avisar nos 10, nos 5, eu acho que o grande elemento dessa experiência, para além das pequenas coisas, se a política pode ser aperfeiçoada aqui e acolá, e obviamente pode ser e deve ser aprofundada, mas foi a perspectiva de associar endogenamente, de modo interdependente, a dimensão social com a dimensão econômica. Não como duas dimensões separadas, né, onde um lado tem uma acumulação de capital, de outro lado políticas assistencialistas para atenuar os danos causados, e sim uma articulação endógena da dimensão social com a dimensão econômica. Isso vai permear uma visão talvez mais abrangente do que a do complexo nessa fala. Também, uma brincadeira aqui, para não dizer que eu estou com um viés grande, né, porque tomar essa experiência como pano de fundo, né, existem alguns trabalhos, como o do Cassolato, da Mariana, que está aqui presente, Marina que está aqui presente, obrigado, Marina, e da professora Mariana Mazzucato, que reconhece que a saúde foi um exemplo relevante de política sistêmica que procurou articular essas duas dimensões. A ideia, então, eu vou partir primeiro aqui de um brevíssimo diagnóstico, por que as coisas, a política industrial, a indústria e a própria estratégia de inovação não vão bem
não foram bem nas últimas décadas no Brasil. Reconhecendo, né, até vou fazer aqui a propaganda, o Mariano tem um prefácio aí do livro Saúde Amanhã, do Complexo Industrial, onde ele pontua todos os avanços institucionais das políticas públicas, citando diversos exemplos. O Noronha depois pode dar aí a previsão de quando o livro será divulgado. Mas assim, o fato é que, do ponto de vista da indústria, da inovação e do padrão de desenvolvimento, as coisas não andam bem. Né? Não andam bem e podem piorar. Assim, então, acho que é incontornável a gente falar no diagnóstico de uma crescente modelo de desenvolvimento onde a lógica financeira predominou sobre a lógica produtiva e a lógica da inovação. Eu acho que a gente falar em política de desenvolvimento, não falar da maior taxa de juros do mundo e de um câmbio valorizado que estimulava a importação dos insumos de maior conteúdo tecnológico, a gente vai ficar, como é que eu vou dizer, fazendo exercício de futuro enquanto o presente vai se afundando, né? Na verdade, ao você ter uma lógica financeira predominante, você encurta o horizonte estratégico das empresas e do próprio Estado. Você sempre você tem uma dicotomia, isso está lá no Keynes, né? Isso, enfim, a dicotomia entre a valorização do capital ligada à órbita produtiva e da inovação e a valorização no mercado financeiro de curto prazo. Você encurta o horizonte estratégico. Então, enquanto a gente trabalha em prospecções de longo prazo, o horizonte estratégico da política, anos 80 é estabilidade geral. A partir do plano real, é um padrão de desenvolvimento que já tem mais de 2 décadas, sentados em juros altos, câmbio valorizado e ajuste fiscal em alguma medida regressivo, né? Depois eu posso falar um pouco sobre isso. Então, acho que um primeiro elemento para uma abordagem que seja mais ampla é reconhecer a dificuldade de implementar políticas estratégicas de longo prazo frente a um contexto. A gente não pode falar de política sistêmica só com um discurso. Frente a um contexto real, onde o encurtamento do horizonte dos agentes era estimulado, sobredeterminado para a estratégia de curto prazo. Posso dizer o seguinte, a própria indústria, eu não sei se eu acredito, eu não sei se eu acredito mais naquela velha aliança do capital privado, nacional, com setores progressistas, etc. Tal, que a própria indústria se financiarizou e aprendeu a ganhar dinheiro especulando no mercado financeiro, importando produtos de alta tecnologia e se adaptou darwinianamente a um novo ambiente que tem décadas de acomodação. Bom, então, primeira questão do diagnóstico, por isso que eu falei que era, depois, enfim, não tão soft, assim, para a gente poder pensar. Mas a segunda questão é uma fragilidade de uma visão estratégica, não dos estudos estratégicos. Eu acho que instituições como o CGE, a PDI, o trabalho, né, o luto importante aqui da Fiocruz, entre outros, são fundamentais, mas a visão estratégica da política concreta, ela foi se perdendo, não é nem que foi se perdendo, na verdade ela não ocorreu de modo mais consistente e aprofundado. Eu vou dar um exemplo que é muito caro na área da saúde, que eu pude participar. Por exemplo, quando no momento de política anticíclica, você adota uma política de desoneração fiscal que tem um impacto de 25 bilhões, se eu colocasse estes recursos, seguindo uma visão estratégica de que saúde gera emprego, renda, investimento, eu estava avançando na criação do sistema universal e estava gerando oportunidades concretas na linguagem dos economistas, estava gerando demanda efetiva na veia, e não apenas uma recomposição de margem de lucro das empresas que não investiram e não avançaram em estratégia de inovação e de investimento. Isso, para mim, reflete um pouco, eu estive lá no debate do CE, do ciclo de esquerda e direita, né? Reflete assim, o predomínio da tática sobre a estratégia, o predomínio do pragmatismo sobre qualquer estratégia, ou seja, qual é a visão que se pretende construir. Aí eu estou falando no âmbito muito mais concreto das políticas públicas, né? Alguns dados, no final vou tentar falar alguma coisa otimista, tá? Alguns dados, né, que são, né, olha, a participação da indústria no PIB, depois o pessoal do IBGE me corrige aqui, mas eu peguei os dados do próprio IBGE. Em 1980 era mais de 30% da indústria do PIB, chegamos a menos de 10%.
Não é verdade que tivemos um período desenvolvimentista no país recente. Eu nunca vi um período desenvolvimentista com a indústria regredindo de 30% para 10% do PIB. Não é verdade. Uma brutal reprimarização da produção, onde a base como eu falei, crítica para avançar. E eu sou participante desse processo, assim, no campo da saúde e nos outros que eu mencionei. O índice nosso, só para eu pegar aqui, a gente chega num déficit da indústria manufatureira de 110 bilhões de dólares. Antigamente falava da saúde, era 10. O da indústria manufatureira como um todo, 110 bilhões de dólares de déficit comercial. A concentração disso em todos os setores, classificação da OCDE, utilizada pelo IES, por outros. Os setores de alta tecnologia, média alta tecnologia, média baixa tecnologia são deficitários. Nós só temos superávit nos setores de baixa tecnologia. Então, assim, um contexto em que a gente chega, temos apenas superávit nos setores de semi-manufaturados. Ou seja, então há e na saúde, que é uma coisa, o déficit flutua entre 10 e 12, desde 2014 começa a haver uma reversão do déficit comercial. Eu, academicamente, ainda tenho que ter cuidado se isso é efeito de outras coisas ou já é algum efeito das políticas que foram implementadas. Ainda temos que estudar isso, mas há uma reversão da curva de crescimento desde 2014. 2015 seria natural pela recessão, mas desde 2014 há uma reversão nessa curva. Então, o ponto aqui central, é que há um esgotamento profundo no padrão de política industrial de desenvolvimento. Eu tenho até uma citação do Keynes, é a única que eu vou fazer, que a dificuldade não reside nas novas ideias, mas como conseguir escapar das antigas. Ou seja, a gente, de alguma forma, quando cai no âmbito da política industrial de desenvolvimento, por mais que as novas ideias, até o Mariano sempre me alertou, que algumas ideias que eu estava tentando tomar, assim, como as grandes questões sociais, globais, permeando a política pública, mas quando ela entra na prática concreta das políticas que são implementadas, há uma tendência à reprodução das velhas políticas fragmentadas, setoriais e não sistêmicas, aonde se ignoram diversas dimensões. Bom, nessas dimensões, eu já vou, precisando de prospecção, já mencionei que é do Mariano, não tenho que acrescentar, Mas nessas dimensões sistêmicas, eu acho que é incontornável a gente pensar numa estratégia de desenvolvimento, numa prospecção para essa estratégia. Em primeiro lugar, a subordinação de qualquer dessas políticas e áreas, seja a saúde, seja a questão ambiental, a questão das cidades, a questão da política industrial, a um certo modelo de desenvolvimento, um padrão de desenvolvimento desejado. Acho que essa questão é incontornável para qualquer prospecção. Tem pelo menos 5 dimensões que são interdependentes. Eu quero dizer o seguinte, não são 5 dimensões, senão a gente fala que abordagem sistêmica não é sistêmica. O conceito de sistema é interdependência. Não é que as coisas são complexas, é que uma é complementar à outra. Isso não é sistema. O sistema é interdependência. Então há uma interdependência profunda entre o modelo macroeconômico, que já mencionei aqui, a estrutura produtiva e tecnológica. Aliás, muita coisa tem que voltar ao Celso Furtado, voltar aos anos 50. O Celso Furtado falou, olha, o padrão produtivo e tecnológico, ele tem embutido uma certa estrutura social, uma certa estrutura de distribuição de renda. Está lá no Furtado dos anos 50. Depois, muitos até da corrente desenvolvimentista esqueceram esses links. A dimensão social, ou seja, e aqui eu vou dar um exemplo nosso, se aposta no sistema universal de saúde, no sistema orientado pelo mercado, isto vai condicionar completamente qual tipo de política industrial que nós vamos perseguir. Aliás, a inspiração dessas ideias, eu falei isso no início, vem muito da experiência da própria Fundação Oswaldo Cruz, onde sempre sua, sem nenhum ufanismo aqui, não preciso disso, mas sempre a estratégia do desenvolvimento industrial e tecnológico foi subordinado a uma estratégia de saúde pública, desde o nascimento. Então também há uma inspiração e exemplos concretos, que isso aqui não é só uma digressão, sem nenhuma base real. Depois eu vou tentar falar disso. A dimensão territorial, ou seja, se eu não incorporo a dimensão do território, a dimensão regional,
no momento da decisão dos investimentos, não adianta depois, no final do processo, dizer deu desigualdade. Estamos com desenvolvimento concentrado no sul, sudeste das capitais brasileiras. Ou seja, o momento da decisão dos investimentos públicos e privados também é o momento em que você tem uma certa estrutura de organização da sociedade e de equidade e também uma dimensão territorial intrínseca, né? Ou seja, no momento antes da decisão de investimento de inovação é que muitas dessas coisas são codeterminadas. E a dimensão ambiental, né? Sintetizando o modelo macroeconômico, estrutura produtiva e tecnológica, dimensão social, territorial e ambiental. Se a gente quiser simplificar, a dimensão braço econômico e o braço dimensão social, com essas vertentes todas que foram mencionadas. Isto não são dimensões, isso eu acho talvez a maior riqueza da ideia do complexo econômico industrial e, como eu digo, que bebe da experiência da Fiocruz Vacina, que bebe no caso do Efavirenz, então, ou seja, que bebe toda a experiência aqui do Arthur e do Heinz, de Biomanguinhos, Farmanguinhos, ou seja, de que não são decisões e não são estratégias que podem ser apartadas, né? A estratégia, ou a estratégia, se eu quiser, eu olhei aqui para cá, não lembrei disso, aonde, como é que eu vou organizar o meu sistema de prestação de serviço no país, né? Como é que vai ser o modelo de atenção em saúde que eu vou organizar no território. Bom, então essa, eu acho que é o pano de fundo, né, talvez mais abrangente, sistêmico, dos elementos que necessariamente tem que ter como premissas ou base para uma prospecção estratégica e para a implementação de novas formas de intervenção do Estado. Bom, no campo específico da política industrial, eu acho que é hora, né, e foi isso que eu combinei com o Noronha que eu ia puxar mais, né, é mais do que nunca da gente reafirmar a centralidade, isso voltou a ser discussão, né, a centralidade da indústria no padrão de desenvolvimento brasileiro e no padrão de desenvolvimento nacional. Existe aí um grande debate, indústria versus serviço, etc e tal, que eu não vou entrar aqui, mas hoje, o que a gente pode observar, eu peguei o celular porque eu vou olhar o celular não, é que assim, 90% desse celular são serviços, e ao mesmo tempo isso é puxado pela indústria. Quando eu dialogo com o Sistema Único de Saúde, né, na introdução de qualquer novo procedimento, ou qualquer novo medicamento, ou qualquer nova vacina, ou qualquer nova prática médica, eu estou num diálogo com os serviços. Né? Ou, na verdade, o ponto central é dizer o seguinte: a indústria, ela puxa serviços de maior valor agregado, de maior produtividade, de maior densidade de conhecimento, que sem a indústria a gente tem um empobrecimento, seja do nível de produtividade, seja da possibilidade de crescimento e de desenvolvimento do país. Só para dar um exemplo e um dado. Se falar, os Estados Unidos, a indústria tem menos de 10% do PIB, em torno de 10% do PIB. Só que ela arrasta 40% do serviço de alto valor agregado. Então isso tem dados, ou seja, aquela indústria americana que tem processo nos Estados Unidos de reindustrialização dos Estados Unidos, né, ou seja, há um processo de reversão, depois aí o Mariano pode corrigir ou complementar, mas, ou seja, ela arrasta serviços de alto valor agregado que permitem, por sua vez, aumento da produtividade e com impacto evidente em possibilidade de distribuição de renda via aumento de produtividade, né? Bom, nessa direção, a política de inovação ela ganha uma grande centralidade se a gente entender a inovação como uma política voltada para a transformação da base material e da base social em que a sociedade se organiza. Ou seja, a inovação vista como o salto em que se dá do mundo do conhecimento para a mudança na forma de organização da sociedade e da economia. Ou seja, quando o conhecimento entra em ação e permite as transformações que a gente está lidando. Nessa direção, eu não posso falar em política de inovação sem estar articulado com a questão dos investimentos da política industrial. Ou seja, pode ter muita ciência e tecnologia, podemos avançar no nosso processo de ciência e tecnologia, mas sem base industrial, sem base de investimento, eu não tenho política de inovação digna desse nome, com potencial de alavancar
a indústria para um certo modelo de sociedade, né? Bom, 10 minutos, obrigado. Bom, com esse contexto, né, para não ficar também só, né, como é que a gente cai na terra, né, a partir dessas percepções? A ideia, né, que eu acho que a gente tem que explorar nos estudos prospectivos é como a própria organização institucional da política pública, e particularmente da política pública de desenvolvimento da política industrial, deve ser tensionada pelo modelo de sociedade que se pretende construir. E aí eu acho que tem algumas questões que são críticas, né? Eu acho até que foi muito bacana os estudos do CGE, porque tem total aderência com essa percepção, né? Ou seja, se a gente notar os estudos do CGE, eles enfocam mais problemas da sociedade, como a questão da urbanização, a questão das mudanças climáticas, a questão da saúde. E eu não vi, deve ter também, né, Marina? Mas eu não vi estudos clássicos de política industrial. Como é que está a indústria farmacêutica, como é que está a indústria de vacina, como é que está... Ou seja, a radicalidade aqui da proposta, se é que existe alguma, tá? É um avanço em organizar a própria forma de organização do Estado, as políticas de desenvolvimento, aonde as dimensões sociais tenham predominância sobre a organização dos mercados específicos. Em bom português, tá? Em vez de eu ter uma política, né, para ficar claro que não é só em vez de ter uma política para medicamentos, qual é a ideia? Eu até brinco no texto, isso vai aparecer. Mais hambúrguer, mais câncer, mais medicamentos. Assim, então, não é isso? Porque, né, e aí todo mundo que trabalha com medicamento pensa assim, como é que eu posso ter mais hambúrguer, mais câncer, mais biológico, mais venda de produtos? Se eu coloco o foco, não como medicamento, mas como a saúde, deixa de ser o foco. Eu vou ter que ter mais medicamento, acho que é a longo prazo, envelhecimento, blá, blá, mas o foco diz como é que eu posso organizar o meu sistema e de repente eu tenho que ter mais diagnóstico na ponta, teste rápido para prevenção e que me subsidie eu usar menos medicamento. Tá? Então, ao organizar, tem coisas boas que estão acontecendo, também queria apontar isso. Por exemplo, o BN10 ele começou no DEFARMA, era o departamento dos medicamentos, era o departamento dos fármacos. De 2008 para cá, virou o departamento do complexo industrial. Hoje, o DEFARMA incorporou a área de serviço, a área que estava no departamento social, numa visão o estrago é feito na área econômica, depois vem a área social enxugar o gelo e trazer algumas políticas compensatórias, né? Hoje ele incorpora dentro do departamento do B10 a área de serviço e a área social também. Ou seja, supera-se dentro de uma organização, só para dar um exemplo, que eu acho que é legal, a gente tem alguns exemplos bons para a gente ficar vendo, ou seja, ele coloca dentro da mesma lógica do financiamento o braço, coisa que o Ministério da Saúde não consegue. O Ministério da Saúde tem um braço da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e um braço da assistência e o diálogo são difíceis, né? E os diálogos são difíceis, né? Existiram alguns períodos de abraço fraterno, né? Assim. Bom, é só para dar alguns exemplos concretos do que isso significa. Isso não significa que o BNDES, só para dar um exemplo, não vai financiar produtos biológicos e os novos, mas assim, a visão de saúde presidindo a própria forma de organização das políticas governamentais. Bom, nesta direção, eu tomo aqui a ousadia, apenas como exemplo, né, de algumas áreas. Primeiro assim, a necessidade de prospecção profunda, né, na mudança de objetivos, estratégias, instrumentos e formas de organização do Estado. Eu acho que, olha, isso não foi incorporado, desculpa dizer, mas ou fazemos isso ou não vamos ter estratégia de desenvolvimento. Eu não posso deixar a agenda do Estado só para quem critica o Estado, porque quer menos Estado. Né? Então eu acho que essa questão é decisiva. Né? Então algumas questões como a descentralização da política industrial, onde você corre o risco de, e aí os neoliberais nadam de braçada, você setorializa tudo, e são todos interesses setoriais tentando capturar agendas públicas dos incentivos específicos.
né? Isso, só para dar o exemplo que eu dei da desoneração, você acaba fazendo isso, agradando diversos setores de atividade e não gerando investimento e inovação de modo importante. A necessidade de incorporação da mudança estrutural, de uma abordagem mais sistêmica e do vínculo com as demandas sociais. E só para dar a título de exemplo, né, onde que essa forma de organização, algumas áreas que eu acho que são críticas. Eu vou dar um exemplo, aí eu já vi nesse meu último período. Eu posso ter uma indústria para automobilística. Mais automóvel, menos mobilidade, mais problema urbano, mais congestionamento, pior qualidade de vida, mais tempo para trabalhar, as pessoas levando no transporte mais tempo do que levam no trabalho, né? Isso tem alguns casos relatados em São Paulo sobre isso. Ou eu posso ter uma política para mobilidade, onde o automóvel está dentro disso. Está dentro disso. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, não é ter uma política de mobilidade ou uma política de cidades apartada do radical da política industrial de desenvolvimento. Eu tenho que dizer, olha, trem gera lucro, gera investimento, gera oportunidade de investimento e gera emprego. Eu pensar transportes inteligentes, coletivos, gera emprego, gera lucro, gera salário, etc. Eu destranco a trava em que a minha única questão, se eu estou lá no departamento do automóvel, o que é a minha política? Como eu vou ter mais automóvel, e não estou pensando na questão urbana, e depois de como é que as pessoas vão andar na cidade. Essa é outra questão. Aí vem uma política urbana que começa a fazer atalhos para que a gente consiga sobreviver nas cidades. Aí faz um dia automóvel para, outro dia automóvel ímpar, aí faz enfim, uma série de coisas que são inclusive louváveis. Né? Tá ok. Uma outra questão, se fala muito da questão da matriz energética, recursos hídricos, está batendo muito até porque o CGE está. Isso vai bater mais tempo, não, tá? Assim, né? Mas a gente colocar. A sustentabilidade eu tive, né? Eu vivi o período, mais simples, eu vivi o período da crise hídrica. Ao mesmo tempo, aquilo era uma crise hídrica, né? Um ano atrás e tal. Crise, risco de energia, mas aquilo era uma oportunidade de investimento semelhante ao que a gente viu na saúde, que iam desde hidrômetros mais inteligentes no uso da água, até eu pensar nas smart cities, por exemplo, jogando água potável na rede de esgotos. Né, assim, então, ou na parte de energia solar, eu aproveitando um país cheio de sol e cheio de vento para a gente poder mudar a matriz energética brasileira. Mais uma vez, a questão não se torna um setor, e se torna a questão, e a questão de modelo de sociedade que se pretende construir, e ao mesmo tempo isso gera um impacto concreto, isso na filosofia, um impacto concreto em políticas industriais e tecnológicas, inclusive tem repartimento setorial evidente. Tá? A questão dos alimentos, e eu não poderia deixar de dizer as áreas sociais críticas, educação, né? Ou seja, a oportunidade das novas tecnologias educacionais, dos novos modelos de educação. Isso aqui tem gente que conhece muito mais, eu não vou dar muito exemplo não. Tá? Isso é uma oportunidade de investimento num país que busque sistemas universais como educação e saúde imensas, e que eu estou por trás de um certo projeto de país. Defesa já foi falado aqui muito, eu acho que a dimensão nacional, aliás, isso é outra coisa que nós perdemos um pouco de vista, a questão nacional. Né? Eu acho que mas não vai dar tempo. Tá? E a questão da saúde, né? Onde a gente, para cumprir os preceitos da universalidade, da integralidade, da equidade, a gente tem que ter uma base produtiva material que permita isso. Por exemplo, a medicina personalizada, só para dar um exemplo muito concreto, ela pode ser um instrumento poderoso de segmentação da sociedade entre quem pode pagar por uma qualidade, uma expectativa maior, ou quem não pode pagar. Ou pode ser formas de eu racionalizar o meu investimento em saúde para que eu não gaste recursos no campo da saúde com tecnologias desnecessárias. Eu posso fazer o seguinte, olha, tal pessoa, né, assim conhece bastante bem, tal pessoa é suscetível ao tratamento daquele produto biológico caríssimo, e tal pessoa não é. E isto viabiliza fazer uma política universal e uma incorporação tecnológica que seja decente, e não que eu incorpore produtos, enfim, com uma outra lógica que não a da saúde. Bom, indo aqui para terminar essa fala, né, isso, como prometi que vai estar mais sistematizado aí em breve, né,
eu acho que assim, a mensagem central é como desinsular a política do Estado. Eu falava isso muito lá atrás, doutora Bia Calula, que lembrando do nosso encontro do passado, a gente falava, vamos tirar a saúde do isolamento. Agora eu vou falar o outro lado da moeda. Vamos tirar a política industrial de desenvolvimento do isolamento e tratando isso apenas como política de desenvolvimento econômico. Eu acho que essa questão, e isto implica uma forma diferenciada de organização, inclusive da política pública. Né? Tirar a política de inovação também do isolamento e as políticas sociais, ou seja, tratar essas dimensões como interdependentes. Eu só queria falar uma última consideração. Eu acho que também a gente vai ter que retomar ideias, né? Isso é lá no Celso Furtado e tal, mas continua sendo lá, né? Da distinção entre crescimento e desenvolvimento. Né? Assim, só para terminar aqui. Eu, só provocativamente, digo que eu não posso jurar. O Celso Furtado dizia que naquele padrão tecnológico não haveria crescimento. Um pouquinho antes do Milagre ele falou isso. Aí Mariano conhece essa história, a Conceição Tavares e o Serra fazem um livro para além da estagnação. Falou, olha, um modelo de concentração de renda, eu posso ter um ciclo de crescimento, até o livro deles é para além da estagnação. Tá? Eu não posso jurar que uma estratégia liberal voltada para a quebra dos direitos, né, e para a quebra do estado de bem-estar, eventualmente até gere crescimento econômico, alguma oportunidade de atração de capital, algum ciclo de... Mas isso não é desenvolvimento. Então eu acho que assim, mais do que nunca, é o seguinte, a prospecção ela está subordinada a um processo, a um projeto de desenvolvimento. E não uma prospecção apenas para saber como se captura as oportunidades de mercado nacional e global para gerar ganhos de curto prazo para atividades ou setores específicos. Eu acho que essa dimensão, até peço aqui, desculpa, Noronha, se não entrei no detalhe aqui das atividades em si de prospecção, mas eu acho que a gente está na hora de fazer as novas perguntas para reafirmar um projeto de desenvolvimento que teve um Estado fraco para poder implementar. Ou seja, talvez num momento até de risco de fragilização maior da política pública e do papel do Estado, seja a hora da gente voltar a ter uma reflexão estratégica que envolva a própria forma do Estado fazer políticas de desenvolvimento. Essa questão a mensagem geral. Acho que eu cumpri o prazo aí. Obrigado.